Yeah, yeah, yeah. Oh, Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está.
dia, meus irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo pela internet. Nós já tivemos a nossa escola bíblica dominical e agora vamos entrar no nosso culto. Vamos orar para pedir orientação do Espírito Santo de Deus para falar aos nossos corações e também estar tocando naquilo que precisa ser tocado em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, que Teu Espírito Santo agora, Senhor, esteja nos dirigindo para que nós prestemos um culto em espírito e em verdade. Pai, que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa os louvores aqui, Senhor, que serão cantados. Abençoa as orações. Abençoa a palavra que será pregada. Abençoa os corações. Abençoe, Senhor, esse culto pela internet, que ele possa alcançar aquele coração que precisa ouvir a Tua palavra nessa manhã. Faz, Senhor, que as pessoas que estão em casa também sintam a presença do Teu Espírito Santo, não só nesse momento da live, mas também enquanto esse culto, Pai, estiver sendo proclamado na internet, que ele possa ser ouvido e o Teu Espírito Santo tocar em cada coração. No nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos louvar ao nosso Deus com o hino do cantor cristão Mensagem Real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Nós, nesse tempo, enquanto vivemos nesse mundo, somos forasteiros nesse mundo, que a nossa pátria é o céu. Então nós vamos estar louvando a Deus com esse hino do cantor cristão. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois Ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Meu eterno lar, não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão. E quem obedecer, com Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Ainda de pé, nós vamos louvar ao nosso Deus com mais um cântico, e dessa vez um cântico espiritual. Eu vejo a glória de Deus aqui nesse culto, nas nossas vidas, nesse lugar, nessa terra, em nossos lares. Busquemos a glória do Senhor em nossas vidas. Paranu, paranu, paranu.
sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Parar, 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 parar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Nós vamos estar lendo agora a nossa coluna de oração. E assim vamos estar usando esse momento do culto para a intercessão. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias da internet, as famílias, a família pastoral, o Marcelo de Abreu Maldonado, esposo da Renata, Fabrício, Emanuele, Antoni, Carmen, Benaia, Benjamin, Valnério, João, Marcelo, Florentina, Dirceu, Aidaci, Iraci, Jovaci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, bairro de São José, Maricá e autoridades. Eu, pela manhã, quando saí de casa, ali na região do Rio do Ouro, estava chovendo um pouco. Eu não sei se continuamos com a previsão do nosso culto hoje de tarde, ou deixamos para domingo que vem. Está um pouco chuvoso. Bom, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar para domingo que vem o nosso culto na praça, né? Porque nós estamos preocupados, né, com a condição do tempo. Então, se combinarmos com os irmãos e o tempo voltar a ficar chuvoso, porque nós temos nuvens carregadas aqui nessa região, então a gente precisa estar programando direitinho para poder não, né, combinar com os irmãos. Os irmãos vêm aqui de carro, nós temos uma equipe que vem aqui para pegar a aparelhagem, e é algo assim, né, a gente que fica com essa parte aí de instrumentos e aparelhagem, a gente fica preocupado. Então nós vamos estar orando para que domingo que vem tenhamos condição de realizar o nosso culto na praça, domingo que vem. Apesar de não podemos contarmos com alguns irmãos para o domingo que vem, porque alguns irmãos trabalham, o irmão Mozaniel, mas hoje também ele estaria com dificuldade, porque está rouco hoje, está falando igual o antigo presidente Lula, né? Então não vamos confundir o Mozaniel com o Lula. É o Lula que está falando com você, não é o Mozaniel, né? Porque ele veio rouco hoje para a igreja
E é por isso que Ele não está aqui com a gente. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Queremos colocar todos esses nomes, Pai, diante do Teu altar. Queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, para que Tu possas estar, em primeiro lugar, recebendo a nossa gratidão por tudo que tem feito em nossas vidas, e pedir, Senhor, para aquilo que precisamos também nas nossas vidas. E Pai, abençoe esses nomes que foram citados, entra com providência, Pai, e responde conforme a Tua santa e bendita vontade, no nome de Jesus, amém. Vamos continuar a adorar ao nosso Deus. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o Teu querer.
Nós vamos estar lendo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 60 a 71. Evangelho de João, capítulo 6, de 60 a 71, nós vamos estar lendo na Nova Versão Internacional. Então os irmãos vão estar acompanhando aí através do Data Show, e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelo tablet, pela televisão, por onde eles estejam assistindo esse culto. E o tema é: os discípulos abandonam Jesus. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso, perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos dos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele respondeu aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: fui eu quem escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Ajuda-nos, Senhor, a aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que é o abandono? O abandono também é chamado de apostasia. E nós vemos isso acontecendo, palavras bíblicas falando a respeito disso. Nós vemos Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dizendo o seguinte: antes daquele dia virá a apostasia. Qual dia é esse que virá a apostasia antes daquele dia? Antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então isso está falando sobre um período da parousia. Os irmãos às vezes não ouvem esse termo, mas a parousia é algo que está relacionado à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E também em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Abandonar muitas vezes é mais fácil do que você perseverar, tá? Quantas pessoas elas não abandonam, por exemplo, um casamento, um relacionamento? Elas abandonam um trabalho porque se aborrece com aquele trabalho, aí não vou mais trabalhar e tal, e aí você perde uma oportunidade de se desenvolver naquele trabalho, você perde a oportunidade de trabalho. Muitas pessoas que se sentem cansadas na hora do estudo para se preparar para uma faculdade, né? Passar para uma faculdade, melhor dizendo, e aí eles cansados ficam e preferem abandonar os estudos e não fazer a prova e assim passar para uma faculdade. Ou num concurso que queiram fazer, né? Eles começam a estudar e veem que ficam muito cansados e abandonam seus projetos. E assim também acontece na vida cristã.
muitos deixam de caminhar na vida cristã, abandonam a vida cristã, abandonam seus ministérios, deixam para trás. Por quê? Porque não gostaram de algo ou não suportaram alguma coisa na sua vida cristã, que naquele momento era mais fácil dizer assim: ah, não quero mais, vou sair, vou deixar isso tudo para trás. Olha, já ouvi fatos de pessoas que já saíram de nossa igreja, que eu saí porque fulano falou alguma coisa e aí me aborreceu. Uma coisa que alguém falou que aborreceu foi o suficiente para alguém sair da nossa igreja. E assim acontece, irmãos, não é peculiaridade da nossa igreja, mas é algo comum em muitas igrejas e em muitos lugares e com muitas pessoas. É mais fácil abandonarmos um projeto do que continuarmos nele. A verdade é essa, tá? Nós deixamos de realizar alguma coisa porque uma coisa foi suficiente para nos dar aquele motivo para abandonar. E nós estamos falando de quem? Abandonaram a Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esses homens, eles tiveram oportunidade de estarem seguindo aquela pessoa mais importante que já existiu na face da terra, e que não vai existir alguém igual. Por quê? Era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. Olha só, hein? Se abandonam o próprio Jesus Cristo, não vão abandonar os seus projetos, não vão abandonar um relacionamento aqui também nesse mundo. O ser humano vai abandonar com facilidade. Se conseguiram abandonar o próprio Jesus Cristo, vão abandonar também seus projetos, seus relacionamentos, seus ministérios. E é assim que acontece com o ser humano. É uma peculiaridade do ser humano. E olha, irmãos, muitas pessoas, nesse período de pandemia, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida cristã. A gente se acostuma a não estar mais na igreja. Algumas pessoas deixaram de participar dos cultos da igreja e preferiram assistir o culto das suas casas. E elas agora estão acostumadas a ficar em casa assistindo o culto, não por necessidade de estarem em casa, não, porque é pela comodidade de estarem em casa. Aí isso daí, mas a igreja então tem que parar de fazer o culto. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que nós estamos aproveitando essa ferramenta para pregar aquelas pessoas que não podem estar numa igreja. Mas aquele crente que pode estar numa igreja, ele precisa estar dentro de uma igreja para se fortalecer, para ser abençoado pela comunhão da igreja. A comunhão da igreja é algo muito importante na vida do crente. Estarmos juntos é algo que estava no coração de Jesus Cristo quando ele criou a sua igreja. Criou para que nós estivéssemos juntos em um só corpo. O culto que é realizado no domingo de manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, que é colocado na internet, é para necessidade daquele que não pode estar na igreja. Mas aquele que pode estar na igreja, é muito importante ele procurar uma reunião onde a igreja está ali em comunhão. A comunhão da igreja é algo muito importante. Mas muitas pessoas deixaram de estar em suas igrejas, estão deixando de estar nas suas igrejas pela proliferação que houve nos cultos da internet. E isso já tem saciado a sua sede de conhecimento. Mas olha, é importante estarmos juntos como igreja de Jesus Cristo. Se você está agora assistindo esse culto da live da nossa igreja, saiba você, que se você ficou em casa pela comodidade, você fez errado, você fez muito mal. Se você podia estar numa igreja, que não fosse a nossa igreja, uma outra igreja, mas prestando o seu culto, você faria muito bem a sua vida espiritual e a vida espiritual também da sua igreja. Pode ter certeza disso.
Então, é muito fácil as pessoas abandonarem seus projetos e relacionamentos, como nós falamos agora. Mas eu dividi aqui 4 coisas que aconteceram, que levaram esses discípulos a abandonarem Jesus. Poderíamos pegar umas coisas aqui, mas eu apenas separei 4 coisas. Eles não aceitaram ouvir, né? Eles queriam aquilo que lhes interessava, aquilo que lhes agradava. Enquanto eles estavam ouvindo aquilo que lhes interessava, eles estavam do lado de Jesus. Mas quando veio uma palavra que não os agradou, o que aconteceu? Eles abandonaram o ministério com Jesus Cristo. E para seguir a Jesus, nós temos que ouvir aquilo que é difícil, muitas vezes, nós ouvirmos. É interessante que parece que nós estamos continuando o estudo da Escola Bíblica Dominical. Não é isso, irmão? Não é isso, irmãos? Aqueles que estavam aqui. Quando o Espírito Santo quer falar, ele aproveita todos os espaçozinhos, né? Tudo aquilo que nós conversamos desde cedo, o Espírito Santo vai dirigindo. Eu não preparei esse culto pela manhã baseado na Escola Bíblica Dominical, de maneira nenhuma. É o Espírito Santo que dá aquilo que vai falar o pastor. Tanto que quando um pastor de fora, ele me pede um tema e uma divisa, né? Alguma coisa que vai da Bíblia, eu falo assim, eu não posso te dar, eu não sou o Espírito Santo de Deus, né? Porque ele vai pedir a pregação. Se eu der o tema e também o texto que ele vai pregar, eu estou fazendo o papel do Espírito Santo de Deus, né? Mas agora, podem ver, irmãos, os irmãos que estavam aqui na Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre isso, quanto é difícil o ser humano ouvir algo que ele precisa ouvir, né? Ele prefere o erro, ele prefere continuar abraçado ao erro, ele não abre mão do seu erro, ele não gosta de ouvir aquilo que é necessário para a sua vida, e às vezes o que é necessário é difícil de ser ouvido. Nós vamos estar voltando ao texto, e diz assim, olha que é isso, muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil, que era para ser aplicado. Eles sabiam disso. Jesus não estava apenas ensinando eles algo teórico. Evangelho não é algo teórico. Espera aí, eu quero então saber qual é a teologia disso. Irmãos, nós podemos ser teólogos em alguma área da teologia cristã, mas não vai adiantar nada saber muito de teologia sem aplicação prática na nossa vida. Porque Jesus, ele só ensinava? Não, ele ensinava e ele fazia, ele praticava, e ele queria que os seus discípulos também aprendessem dessa forma. Mas o que aconteceu? O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Porque muitos ensinamentos cristãos, eles, como dizer, batem de frente com aquilo que a sociedade pensa, com aquilo que eu penso mesmo como ser humano. Bate de frente. Quantas vezes não bateu de frente? Espera aí, eu estou fazendo isso, mas a palavra de Deus me manda fazer aquilo. E aí nós somos confrontados com aquilo. E quando nós somos confrontados, como é a nossa reação? Irmãos, nós estamos vivendo um evangelho de facilidade. Amém? Amém? Os irmãos têm percebido isso? Muito evangelho de facilidade. Não, eu quero ir para a igreja porque eu posso fazer isso assim, assim. Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Pode usar até esse texto como referência. Eu posso todas as coisas, né? É o evangelho da facilidade, é o evangelho da permissão do pecado.
É um evangelho que eu vou para receber alguma coisa em troca, que é aquele toma lá da cá, não, vou entregar isso aqui para ter prosperidade. É um evangelho sem compromisso. Jesus nunca chamou alguém que não fosse compromissado com alguma coisa, porque sabia que aquele tinha compromisso. Quando Jesus Cristo chamou porque você já tinha compromisso lá fora. E Ele quer o mesmo compromisso aqui dentro no seu evangelho. Por isso que Ele te chamou. A gente sempre aprendeu isso. Vai lá nos discípulos de Jesus. O que eles estavam fazendo na maioria das vezes? Trabalhando. Pedro, Tiago, João, estavam onde? Trabalhando na pescaria. Mateus estava trabalhando na coletaria de impostos. Mateus, vamos embora. Vem, segue-me. Só isso. Mateus foi lá, levantou, foi embora. Deixou tudo para trás. Foi embora. Era um homem que tinha compromisso. Ele chama dessa forma, não um evangelho de permissão, de pecado e tal. Eu fui quantos estiveram aqui na consagração do irmão Alexandre ali na congregacional? Mas Daniel teve. Lembra daquela pregação do pastor maravilhosa? Pastor congregacional, um senhor. Olha, que pregação, irmãos. Eu fiquei assim, ó, ouvindo o tempo todo a pregação daquele pastor. Pastor, né, falando sobre a Bíblia e tal. E ele comentou algo que ele citou lá com relação a essas questões aqui de pecado, de confrontação do pecado e tal. E ele falou que certa vez um pastor que ele conhecia, ele foi chamado para o ministério de uma igreja muito grande, uma igreja que tinha condições de dar um sustento pastoral muito digno àquele pastor, e ele assumiu aquela igreja. No primeiro sermão da igreja que ele pregou, ele falou sobre pecado, e temos que falar sobre pecado. Você está cometendo pecado, você tem que ser confrontado por aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do pecado, senão você vai permanecer no pecado, e o pecado vai destruir a sua vida. É para o bem que você está sendo confrontado. E aquele pastor começou o seu primeiro sermão falando sobre pecado, no domingo pela manhã. E ele meteu bronca, falou sobre pecado, 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 pecado. Quando terminou o culto, uma comissão da igreja falou: pastor, nós temos que conversar com o senhor hoje e agora de manhã, sem falta. É uma coisa muito séria. Reuniu-se a comissão toda em gabinete fechado com o pastor e virou e falou assim: o que você pensa que está fazendo? Pregando isso que você pregou. Ó, pastor, não estou entendendo. Ah, você fala sobre pecado, fala sobre você mudar os seus caminhos e tal. Eu não vou falar sobre isso. Não, se você falar sobre isso, você vai perder quase que a metade da igreja que senta ali na frente, que sustenta a igreja. Aquelas pessoas que estão ali na frente, no culto, na frente ali da igreja, participando do culto, todos eles estão com algum pecado em sua vida. E se eles se sentirem confrontados e chateados com alguma coisa que você falou, eles não voltam mais à igreja. E é eles que sustentam a igreja. Olha aí. Qual é a visão do mundo hoje? Temos que agradar a pessoa, porque a pessoa, ela ajuda financeiramente a igreja. A igreja pode ser vista como algo financeiro, uma empresa financeira que gera recursos financeiros. Que visão é essa? Nunca foi o evangelho pregado por Jesus Cristo, nem por nenhum outro apóstolo de Jesus Cristo, nem pelas cartas que nós temos aqui no Novo Testamento, escritas por Paulo, por Judas, por Pedro, por Tiago, por João. Nunca, você não vai encontrar isso. Você vai falar assim, esse confronto contra o pecado. Ele não podia falar de pecado naquela igreja. Quer dizer, ele não podia confrontar ninguém dentro daquela igreja com algo que era importante para a vida espiritual da igreja. A igreja que está vivendo pecado pode estar lotada, mas ela está agradando a Deus? Não está agradando a Deus. Então nós temos que muitas vezes sermos confrontados, ouvir aquilo que é difícil para a nossa vida.
e aceitar. Isso daí se chama amadurecimento. Nós vamos estar amadurecendo como igreja, como crentes em Cristo Jesus. E nós vamos estar tirando aquilo que está atrapalhando a nós mesmos, a nossa vida cristã e até a nossa vida secular. Isso interfere em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes isso aborrece quem ouve. E aí o que acontece? O pastor falou aquilo, porque sabe que eu estou passando por alguma coisa na minha vida. Alguém deve ter contado isso para ele. Conta nada. Irmãos, quem chega aqui na nossa igreja, na minha igreja, que você pode chamar de minha, é tua igreja também, né? Mas eu vou falar nossa. Na nossa igreja, que assume esse púlpito aqui, nunca ouviu nada de mim lá no gabinete a respeito de direcionamento para falar alguma coisa. Todos aqueles que pregam aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Eu nunca me sentei aqui com a irmã Dinéia para falar, irmã, você tem que pregar isso, isso, isso. Nunca fiz isso. Nunca me sentei com o irmão José e falei, irmão José, você vai pregar sobre isso, 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 não é verdade? Nunca sentei com o irmão Jonas, você vai pregar sobre isso, 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 isso. Nunca fiz isso, eu não posso fazer isso. Mas todas as vezes que esses irmãos assumem o púlpito, muitas vezes eles jogam alguma palavra difícil de ser digerida por alguém que está aqui no salão de culto. E aí aquela pessoa pode muitas vezes abandonar a sua fé cristã, porque ele não teve um amadurecimento de aceitar algo que ele precisava. Porque se falou a ele e ele ficou aborrecido, é porque ele estava fazendo aquilo de errado que a palavra de Deus direcionou ao seu coração. A verdade é essa. Em segundo lugar, por que os discípulos abandonam a Jesus? Abandonam porque eles começam a se queixar. Eles começam a reclamar. Versículo 61. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando ou se queixando. Na minha tradução é resmungando, em outras traduções eu vi se queixando, em outras vezes eu vi murmurando. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? Irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o que a murmuração faz, sobre o que a reclamação faz. Ela vira um hábito na vida de uma pessoa. Quando ela começa a reclamar, ela começa a ter aquilo como hábito em sua vida. Um murmurador, ele já começa a murmurar por hábito. Ele prejudica a sua vida espiritual e a vida espiritual daquele que está do lado. O que é a murmuração? Murmuração é você falar algo para alguém que não vai resolver aquela situação, mas vai compartilhar com você. E aquela pessoa, se começar a compartilhar, vai virar um resmungador, um murmurador igual a você. A murmuração, ela é assim. A murmuração e as queixas, ela contagia. Aquilo mesmo que a gente estava falando hoje pela manhã. Exatamente, nós estávamos falando isso na escola bíblica dominical. E olha, tanto que é uma coisa que eu não fiz logo depois correndo lá no gabinete, porque está tudo aqui escrito na mensagem, aqui nos tópicos que nós preparamos para a igreja no estudo. A murmuração é sinal de ingratidão. Olha, e é verdade, é sinal de ingratidão, porque a maioria dessas referências que eu tirei da murmuração, sabe da onde que veio? Do povo de Israel. Vai lá no deserto agora, você que lê a Bíblia, você que estuda a palavra de Deus, você vê quantas vezes aquele povo reclamava do que tinha e reclamava daquilo que não tinha. Olha, ele reclamava do quê? De um pão que era derramado, que caía do céu, eles não trabalhavam por aquele pão,
mas era um pão que caía do céu para saciar. Eles reclamavam do pão, chegaram a chamar ele de pão maldito, não é verdade? Pão maldito. Uma coisa que eles começaram a reclamar também, né, era da água. Reclamavam da água, faltava um pouquinho d'água, sabia que Deus ia providenciar, não ia deixar o seu povo perecer de sede. Ele tirou a água, ele levou, é interessante que o primeiro lugar onde o povo de Israel vai, é um lugar para ser testado. Qual é esse lugar? Mara. Mara. Quem conduziu o povo até Mara? Moisés? Não. O povo em todo momento, ele era conduzido por quem? Pela nuvem que os cobria, era a nuvem. Até na hora de levantarem acampamento, a nuvem, ela ficava sobre a tenda. Enquanto a nuvem ficava sobre a tenda, o acampamento não levantava. Quando a nuvem subia, aí as cornetas começavam a tocar, né? Pá, 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 as tribos já se mobilizavam, eles já entravam em ordem e iam pelo deserto. Foi Deus que os conduziu a Mara, e o texto diz assim, para os provar, e também para lhes dar estatutos, para os ensinar. Mas quando chegou àquele lugar, o povo fez o quê? Reclamou, né? Resmungou. Então, é ingratidão, é imaturidade. Olha, o povo de Israel, ele peregrinou durante tanto tempo no deserto por causa, principalmente, da murmuração. E estão lembrados também de uma outra coisa? Como esses murmuradores, eles prejudicam o povo de Deus, já lá desde o deserto. O que aconteceu quando eles saíram para investigar a terra? Os espias saem ali em números de 12, não é? Quando eles voltam, 10 começam a falar mal de tudo. E aí, 2 ficam a favor de entrarem na terra, Josué e Calebe. E a quem que o povo ouviu? Os murmuradores e os que estavam se queixando. E aí, por culpa daquele momento de queixa, por causa da culpa daquele momento de murmuração, foi em qual momento que Deus ele decreta que o povo não entraria na terra prometida? No momento da murmuração. Olha como prejudicou, né? Então, nesse momento aqui, eles abandonaram a Jesus também, porque eles se tornaram murmuradores, começaram a se queixar de Jesus. Muito cuidado com isso, que vai também conseguir te afastar dos caminhos do Senhor, da obra do Senhor, abandonar a sua fé, porque isso está acontecendo em muitos lugares, não só na nossa igreja, mas em muitas outras igrejas também. Os discípulos abandonam a Jesus porque eles não buscavam se firmar naquilo que era mais importante. Que era o quê? O que é mais importante para que você possa se firmar em Deus? Olha o que diz aqui no versículo 63. O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Espírito e vida. Irmãos, hoje nós temos a proliferação de grandes reuniões de pessoas, aonde? Nos shows gospel. Aonde ali, né, é que é feito as grandes reuniões do povo de Deus, vamos dizer assim. Mas as pessoas que vão ali, vão para ouvir a palavra de Deus, vão para ver o show. Saem dali
edificadas pelo show é suficiente? Palavra de Deus, irmãos. O próprio Jesus Cristo, ele fala, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então é na palavra de Deus que nós devemos firmar a nossa fé. Olha, cultos especiais, quantas vezes a gente vê isso acontecendo, né? Cultos especiais. Eu vi uma certa vez uma pessoa, ela me perguntando, pastor, na tua igreja tem culto de cura e libertação? Eu falei, todos os cultos. Já veio rápido. Todos os cultos são cultos de cura e libertação na minha igreja. Ah, mas como é que é? Sim, todos os cultos você vai ser curado e você vai ser liberto, porque ali vai ter duas coisas sendo pregadas: o Evangelho de Jesus Cristo, a cruz de Cristo, que vai trazer cura e libertação, a palavra de Deus que vai ser profetizada ali, que é ela que vai ser profetizada. Não vou trazer profecia nenhuma vindo de mim, não. Da palavra de Deus. Você só vai encontrar coisa poderosa, vai trazer cura e libertação. Não, quero aquele culto especial de cura e libertação. Mas é interessante que esses cultos ficam assim, dentro das igrejas, que as pessoas têm sempre a necessidade de estar sendo curada e libertada. E é interessante que nesses cultos tem muitas manifestações, até manifestações demoníacas. Aí você fica impressionado quando você está num culto e você vê uma mesma pessoa às vezes entrando dentro do culto e que se diz crente em Jesus Cristo e sendo manifestada novamente o diabo na vida dela, e ela pegando o espírito maligno dentro do culto. Que é isso? Que história é essa? A palavra de Deus fala isso? Que o crente, ele vai sempre ter uma manifestação demoníaca várias vezes, ele é membro daquela igreja, às vezes até batizado. Tem alguma coisa errada. A palavra de Deus não pode estar mentindo. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Não lhe toca. E conhecereis a verdade vos libertará. Conheceu a Cristo? Que isso, gente? Não tem mais maldição em cima daquela pessoa. O diabo não tem mais autoridade sobre aquela pessoa. Aquela pessoa tem a presença do Espírito Santo de Deus. A não ser que aquela pessoa esteja vivendo em pecado. Aí ela está mais no pecado do que em Cristo. Né? Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas aquele que vive diligentemente na presença do Senhor. O texto ele começa assim. E resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Está vivendo diligentemente na presença do Senhor, vai resistir o diabo e ele vai fugir daquela pessoa. Porque a autoridade do Espírito Santo vai prevalecer com certeza sobre a vida daquela pessoa. Mas quantas vezes a gente vai nesses cultos de cura e libertação e a pessoa está sempre endemoniada dentro da igreja? Que história é essa? Não existe isso. Não existe isso. Mas é porque as pessoas querem ver experiências, buscam experiências. Eu quero ouvir alguma coisa diferente, quero ver alguma coisa diferente, aprenda alguma coisa diferente. Muito mais cheia de poder está na palavra de Deus, e firme-se nela. Jesus Cristo, ele queria que as pessoas o seguissem por causa dos milagres. O milagre era aquilo que ia desenvolver a fé de uma pessoa. Nunca foi o propósito de Jesus. Então, para que existiram os milagres? Para comprovar que ele era o Messias, que isso estava profetizado na palavra de Deus, que isso iria acontecer com o Messias. Mas aquilo que ele mais queria é que as pessoas se firmassem na palavra, naquilo que ele estava ensinando, na confirmação daquilo que já estava escrito nas Escrituras. Tanto que em todas as vezes, em todas as situações, o que ele fazia? Antes de pregar alguma coisa, antes de falar alguma coisa, ele usava a palavra. Até contra o diabo, né? Ele vence o diabo através de quê? Dos seus sinais e maravilhas, dos milagres messiânicos. Ele vence o diabo porque ele sempre fala,
assim também está escrito. E aí ele usava a palavra e vencia o diabo. Para pensar nisso, reflita nisso. Você tem que buscar na palavra se firmar em Deus, para que você não o abandone, porque firmado na palavra você não vai abandonar a Jesus Cristo ou o ministério. Irmãos, o crente que não é firmado na palavra, ele corre um risco muito grande de apostatar da fé. Em último lugar, eles abandonaram a Jesus porque achavam que poderia ter uma outra opção. Não é verdade? Procuraram Jesus, Jesus passou a ensinar-lhes, buscavam um mestre, buscavam alguém para seguir, mas aí quando aconteceu isso, não, peraí, isso daí não serve. Eu vou buscar alguém que me serve e vou substituir. Quando nós abandonamos a Cristo, abandonamos a igreja, deixamos a família de Deus, e aí quando falamos assim, alguns falam, né? Eu não, graças a Deus, nem os irmãos aqui, mas alguns falam assim, eu estou longe dos caminhos do Senhor, tá? Eu estou desligado de uma igreja, eu estou afastado de uma igreja. Ele não está afastado só disso, não. Ele está afastado também do Senhor e de Deus. E ele achou uma outra opção. Ele trocou a Jesus Cristo por outras coisas. Ele buscou em outro lugar se satisfazer, se saciar. Mas aí chega no momento em que Jesus ele se direciona aos seus apóstolos, ele diz assim. Então ele perguntou aos 12, aos apóstolos, aos discípulos dele, será que vocês também querem ir embora? Aí vem Pedro e fala o seguinte, quem é que nós vamos seguir? Ou, para quem iremos nós? Isso deve estar no nosso coração sempre. Espera aí, eu me aborreci. Eu me chateei, eu ouvi isso, eu estou passando por essa situação aqui, que eu já pedi a Deus e Deus ainda não me livrou disso. Espera aí, mas eu estou quase deixando o Evangelho de Jesus Cristo, deixando a minha igreja, quase deixando os caminhos do Senhor. Mas aí vem na tua mente, mas vem cá, para onde eu vou? Para quem que eu vou? Isso tem que estar na nossa mente. Quem é mais importante? Quem pode me ajudar? Quem vai me ensinar o que Jesus tem para me ensinar? Quem vai ser o meu Senhor? Quem vai tomar o lugar dele? Pedro, na mesma hora, ele ficou desesperado. Senhor, para quem iremos nós? Para onde eu vou, Senhor? Eu nunca experimentei aquilo que eu experimento com o Senhor. Não conheço ninguém que nunca pregou da forma que o Senhor prega. Não conheço nenhuma doutrina mais poderosa do que essa. Sei que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é vindo de Deus. Eu sei que se eu abandonar, vou estar indo para o mundo. Irmãos, só há duas realidades. Ou eu estou com Deus, ou eu estou no caminho do Senhor, e quando eu não estou, irmãos, tem na Bíblia diz, e ele nos resgatou do império das trevas. Então, irmãos, se há o reino de Deus, há também o império das trevas. Quando eu saio dessa realidade, reino de Deus, irmãos, eu estou vivendo a realidade do império das trevas. Só tem essas duas realidades. Tem um meio. Não, peraí. O diabo não pode fazer nada comigo porque eu ainda estou aqui do lado de cá. É um muro. Eu já usei essa ilustração aqui, né, algumas vezes. Aquele que está ouvindo pela internet também é bom ouvir. A história do muro, né? A pessoa está sentada em cima do muro. E aí, de um lado está o céu.
e Jesus Cristo sempre chamando. Vem para cá, desce daí, vem para cá, vem para o meu lado, fica aqui comigo, participa aqui dessa alegria dos céus. Vem para cá, e a pessoa em cima do muro, não vou não. Pera, eu estou decidindo ainda, eu estou aqui em cima do muro. Mas ele olha para o lado do diabo, o diabo lá fazendo a farra dele lá, o diabo não está nem aí. Nem ligando para ele. Tem uma hora que aquele cara em cima do muro fala assim: ô diabo, não estou entendendo, Jesus Cristo está sempre me chamando para ir para o lado dele lá, para ir para o céu, cara, para participar do reino dele, para participar ali das coisas espirituais, daquilo que é dele, e você não está nem aí, está me vendo aqui em cima do muro. Não se preocupa não, meu amigo, continue em cima do muro, que o muro é meu. O muro é meu. O diabo não vai te chamar se você está em cima do muro. O muro é dele. O muro é dele. E tem gente que está assim: no meu tempo eu vou voltar. Tu está em cima do muro. O muro é do diabo. O muro é do diabo. Você precisa abraçar o ministério de Jesus, que seguir a Ele. Para onde eu vou, Senhor? Não tem outro lugar. Meu lugar é ao teu lado. Não tem coisa mais importante nesse mundo que é o Senhor. Eu posso até me aborrecer com alguma coisa, mas eu vou permanecer do teu lado, Senhor. Eu não tenho para onde ir. É assim que nós devemos firmar a nossa fé, para que nós não abandonemos também, porque nos últimos tempos, irmãos, eu estou vivendo uma iminência da volta de Cristo. Eu vou dizer aos irmãos isso. Tem gente, mas o que comprova isso? Uma das coisas que me fez comprovar logo de cara assim, foi aquelas grandes tsunamis que tiveram. Aquilo me assustou de uma tal forma, irmãos. Eu falei: meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca tinha visto aquele tipo de coisa acontecer. E olha, a humanidade nunca tinha visto algo igual. Lembra das tsunamis que, né? Uma vez eu no trabalho, acabou aqui, entrou um rapaz desesperado: o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Eu, gente, que isso, cara? Eu lá trabalhando, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Eu falei: gente, o que está acontecendo? Por que o mundo vai acabar? Tinha caído o primeiro avião nas Torres Gêmeas. Começou a guerra, começou a guerra, começou a guerra. Daqui a pouquinho caiu o segundo. Aquele rapaz está vendo, o mundo vai acabar. Eu já estava dentro do trabalho lá. Era um cliente que tinha chegado. E a gente achou que ali explodia a Terceira Guerra Mundial. Não é isso? Porque quando a gente viu aqueles prédios desabando, falou: pronto, agora vai ter retaliação. Agora todo mundo vai entrar nessa confusão. E ficou iminente ali uma Terceira Guerra Mundial. Gente, para haver uma destruição global é só apertar um botão. Só apertar um botão. É uma pessoa que está lá com o dedinho assim, ó. Ih, lançou um míssil lá, tá bom, pum. Eu vi uma história de um general da antiga União Soviética. Chegou uma mensagem para ele dizendo: Estados Unidos estão lançando mísseis. Você precisa lançar também da tua base os mísseis. Aí aquele general pensou assim: eu preciso de comprovação. Não, já veio informação, rapaz, você tem que lançar o míssil. Eu preciso de uma segunda comprovação, porque senão eu não vou apertar isso aqui não. Ele não apertou, graças a Deus ele não apertou, que era uma informação falsa. Sabe o que aconteceu? Foi condenado. Ele foi jogado numa prisão. Ele deveria ter cumprido a ordem. Um botão que ele apertaria ali, começaria uma Terceira Guerra Mundial. E a guerra de botão, hein? Agora, pum, um míssil lá matou milhões de habitantes. Pum, outro míssil lá matou outros milhões. E as armas estão sendo cada vez mais sofisticadas, e as explosões vão causar ainda mais prejuízos ainda à humanidade. Iminência de guerra tem a todo momento. Nós já estamos vivendo guerra lá fora. Doença, Covid, já viram? Nunca vi, nunca se viu na humanidade uma pandemia. Ah, mas e as outras, né? Aquela febre que veio do rato, agora esqueci, como é que é? Peste negra, né? Febre amarela. Não, a peste negra. A peste negra também
né, usam como... Aquilo não foi uma pandemia, porque ficou localizado em algumas partes do mundo. Pandemia, quando pega... Foi a primeira vez que aconteceu no mundo todo da Covid. E agora a gente está... não precisa tomar a 4ª injeção, não. Tá bom, mas já tem uma outra doença que está vendo aí, a varíola do macaco. E aí? Daqui a pouquinho vem outra. E as doenças vão se proliferando. E qual cavaleiro está montado em cima de qual cavalo? É um cavalo amarelo chamado Morte, que traz essas pestilências. Não é esse cavalo que já está cavalgando aí, na terra? Estamos vivendo a iminência. Muitas pessoas estão abandonando a fé. Também a iminência, porque nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé. Você vai ser um apóstata? Eu não quero ser. Em nome de... Nenhum irmão aqui vai ser, em nome de Jesus. Mas para você estar firme, não é você estar firme numa igreja. Eu acredito na minha igreja. Não é a igreja que vai te fazer firme. Eu acredito na minha experiência cristã. Não vai ser a sua experiência cristã que vai te fazer firme, não. Mas eu acredito na minha firmeza espiritual. Não acredito em nada disso. Creia na palavra. Creia na palavra. Firme-se na palavra. E aí sim, você vai entender que eu não posso substituir Jesus Cristo, porque Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. Nós somos as varas. Se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, o que acontece? Nós não vamos ter vida nele. As suas palavras são espírito e vida, e Ele é que nos dá a vida. Nós temos que estar ligados nele. Não permita que nada te desligue da videira que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e logo após nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Em espírito e em verdade, nós vamos estar louvando a Deus agora. Em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito,
dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Santo, santo, santo. Assim como os querubins louvavam a Deus, nós vamos estar louvando a Deus também. Isaías ouviu o louvor dos querubins, que Deus possa ouvir o nosso louvor agora nessa manhã, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Ele é digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Então louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Ele é digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor.
louve seu nome para sempre. Então louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Leva-nos em paz para os nossos lares, dê-nos um dia abençoado, Pai. No nome de Jesus. Amém.